que você tem informações de bastidores, tem novidades, inclusive nós temos informações preliminares que indicam que amanhã terá uma reunião com o alto comando do Exército. Daí eu te pergunto, essa carta divulgada no sábado por militares da reserva e as manifestações que acontecem em todo o Brasil, ela foi noticiada em alguns sites de forma equivocada como sendo uma carta do alto comando. Não era, né? Era uma carta de oficiais da reserva a oficiais do alto comando. O destinatário da carta e não o remetente era o alto comando. E como o Zé Maria falou bem, muitas vezes os oficiais da reserva, por poderem se manifestar, se manifestam, externam os sentimentos que não podem ser descritos pelos oficiais da ativa. E portanto, eu apurei sim que esta carta, essa manifestação dos oficiais da reserva será a pauta da reunião do alto comando que começa nesta terça-feira, a reunião do alto comando do Exército. Eles discutirão sim isto dentro da pauta dele, porque externa o sentimento de parte da tropa que eles comandam. Muitas vezes o alto comando está lá longe, lá em Brasília, todo mundo, então nos seus respectivos comandos, e muitas vezes não sabem o que está acontecendo, o sentimento de perto da tropa, e essas cartas ajudam. Será a pauta também dessa reunião, isso é importante para as pessoas que estão assistindo em casa, essas manifestações, já há mais de 3 semanas, as pessoas ininterruptamente, diariamente nas portas dos quartéis, clamando por socorro. Essas pessoas estão sendo sim ouvidas. Às vezes dá a impressão que não estão, mas estão. E eu apurei que estão. Os militares, eles costumam ser meio surdos quando as disputas são disputas de políticos e tudo mais, mas clamor do povo é algo que eles costumam escutar. É importante, todas as nossas autoridades deveriam escutar os clamores do povo, né? Há articulações em grupos de militares para uma nova manifestação, e essa a ser feita por oficiais da ativa. Da ativa. Ela não deve ter teor político, porque, como o Zé Maria disse, os militares são proibidos de falarem sobre política, de se manifestarem politicamente, mas ela deve ter um teor institucional. Eu pude ver um rascunho dessa manifestação, e eu posso dizer, e estou aqui simplesmente externando o que eu estou vendo dentro da caserna, que eu nunca vi tanto descontentamento, tanto consenso de descontentamento. Porque até pouco tempo atrás, virtualmente todos os militares com quem eu conversava, eles viam com naturalidade os acontecimentos políticos do país, até em momentos graves, né? Mas parece que essas últimas ações do Supremo Tribunal Federal, elas entornaram o caldo. O Xandão arrebentou a corda. E isso aqui, obviamente, é a minha percepção, e vamos ver se ela vai ser traduzida em alguma manifestação mais explícita. A última vez, eu fui pesquisar isso, as pessoas às vezes não entendem o tamanho do que seria um grupo de coronéis e outros oficiais da ativa se manifestarem. A última vez que os oficiais da ativa do Exército se manifestaram foi sob o governo de Getúlio Vargas, em 1954. Naquela ocasião, 80 coronéis se posicionaram sobre as tensões políticas no país e a crise de comando que as forças estavam vivendo. Só para as pessoas que estarem em casa entenderem a gravidade do que foi essa carta naquele momento, essa carta foi de fevereiro de 54, em agosto de 54, o Getúlio Vargas foi pressionado pelos comandantes, né, aí sim os generais, das forças, de todas as forças armadas a renunciar, e ele acabou resolvendo isso com um tiro no próprio peito. Então, da última vez que os oficiais do Exército Brasileiro da ativa se manifestaram, o presidente deu um tiro no peito alguns meses depois. Então, e foram 80, né? O que eu tenho visto aqui é a expectativa da assinatura de talvez centenas de oficiais. Vamos acompanhar, vamos ver o que vem por aí. Quai, seu app de vídeos curtos.